O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. Nesse sentido, eu quero trazer ao programa uma notícia muito importante de dentro do governo Trump. Algo que foi pouquíssimo noticiado no Brasil. Na última quinta-feira, o Andrew Ferguson, presidente da Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos, o órgão responsável pela proteção do consumidor americano contra práticas comerciais enganosas ou desleais, ele enviou uma carta para todas as Big Tech, as grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Estou falando aqui de Meta, Google, X, Microsoft, Apple e etc. E o que diz a carta? Os americanos prezam, com razão, pela primeira emenda e sua garantia de liberdade de expressão. Compreendemos que a grandeza e a prosperidade da América decorrem, em grande medida, de seu zelo inabalável pelo livre intercâmbio de ideias. E isso tem a ver até com o que eu disse ontem, na minha entrevista no Metrópolis, né? As pessoas, Paulo, vale a pena você ter problemas na economia para lutar contra a ditadura? Ora, uma economia só pode inovar se houver livre intercâmbio de ideias. A China, por exemplo, tem uma dificuldade enorme com inovação, tem que roubar a propriedade intelectual desenvolvida onde? Em países como os Estados Unidos, que têm livre intercâmbio de ideia. Então, essa escolha entre liberdade e economia, essa é uma escolha falsa. Não há economia próspera sem o inabalável intercâmbio de ideias que diz aqui essa carta. Que continua. Sabemos, assim como sabia Benjamin Franklin, aos 16 anos, quando escreveu no The England Courant sobre a persona de uma viúva de meia-idade chamada Silence Dogwood, que, abre aspas, sem liberdade de pensamento não pode haver sabedoria e não pode haver liberdade pública sem liberdade de expressão. Continua a carta. No século XXI, as praças públicas nas quais os cidadãos se reúnem para trocar ideias e engajar-se em debates vivos passaram a incluir também as plataformas online. E porque tais plataformas se tornaram tão cruciais para o discurso público, a censura generalizada na internet nos últimos anos tem indignado o povo americano. Não apenas cidadãos foram censurados e expulsos dessas plataformas por expressarem opiniões e crenças que não eram compartilhadas por uma pequena elite do Vale do Silício, mas a administração anterior atuou ativamente para incentivar tal censura. E aqui vale uma explicação. Enquanto no Brasil o grande promotor da censura era o TSE, a ponto das empresas de tecnologia se chocarem, boa parte da censura ocorreu por conta e vontade das próprias empresas de tecnologia. Nos Estados Unidos, em vez de ordens do Alexandre de Moraes, você tinha pressão de bastidores da administração Trump. Mas é o mesmo fenômeno global. Ora, lembre-se, veio das próprias plataformas de rede social, em 2017, 2018, começarem a mudar os seus termos de serviço para incluírem discurso de ódio, desinformação, esses termos que depois acabaram incorporados pelo TSE. Então é a isso que o FTC está respondendo aqui. É a isso que ele está dizendo, olha, redes sociais, durante muito tempo, vocês censuraram porque vocês não gostavam das ideias da população. Isso precisa acabar. E eles continuam. O presidente Trump pôs fim de maneira célere à instrumentalização do governo federal contra americanos e suas liberdades. Mas governos estrangeiros, prestem atenção nessa parte, porque vocês acham que eu estou falando de uma pauta americana, mas, tcharam, na verdade eu não estou falando de uma pauta brasileira, porque vejam este trecho. E eu acho admirável que isso tenha sido tão pouco explorado no Brasil. Vejam. Mas governos estrangeiros representam ameaças emergentes e contínuas ao livre intercâmbio de ideias. Empresas podem estar censurando cidadãos americanos em resposta às leis, exigências ou expectativas de exigências de potências estrangeiras. O que estão dizendo aqui? Ora, americanos têm acabado sofrendo censura por conta de legislações de outros países. Além disso, as políticas anti-encriptação de governo estrangeiro podem estar levando as empresas a enfraquecer medidas de segurança de dados e outros mecanismos tecnológicos
destinados a garantir aos americanos o direito de comunicação anônima e privada. Especificamente, têm ocorrido inúmeras tentativas recentes de governos estrangeiros de pressionar a sua empresa a censurar conteúdos ou a degradar a segurança de seus usuários de seus serviços. Vejam, quando o Alan dos Santos tem os seus dados nos Estados Unidos, ou Paulo Figueiredo, solicitados a uma empresa americana por uma corte brasileira, que é especificamente o tema da ação do Rumble e da Trump Media contra o Alexandre de Moraes, é a isso que o FTC está se referindo. Eles dizem, estou preocupado que essas ações de potências estrangeiras para impor censura e enfraquecer a criptografia de ponta a ponta corroam a liberdade dos americanos e os submetam a inúmeros males, tais como a vigilância por governos estrangeiros. Alô, Alexandre? E o aumento do risco de roubo de identidade e fraude. Também me preocupa que empresas como a sua, ele está mandando para empresas de tecnologia, para todas elas, possam simplificar a conformidade com leis, exigências ou expectativas de exigência de governos estrangeiros, censurando americanos ou submetendo-os a uma vigilância estrangeira ampliada, mesmo quando os pedidos do governo estrangeiro não exigem tecnicamente isso. Com efeito, governos estrangeiros que buscam limitar a liberdade de expressão ou enfraquecer a segurança de dados nos Estados Unidos podem contar com o fato de que as empresas têm o incentivo de simplificar suas operações e medidas de conformidade legal, aplicando políticas uniformes em todas as jurisdições. O que ele está dizendo aqui de forma em bom português? O que ele diz é o seguinte: muitas vezes é impossível você criar uma regra em termos de algoritmo, em termos de transparência, em termos de encriptação, para todos os países do mundo. Então, o que a elite global resolveu fazer? Donald Trump ganhou nos Estados Unidos. Acabou o negócio de censurar o discurso da direita e o discurso popular nos Estados Unidos. O que a gente pode fazer? Ora, vamos aproveitar os grandes mercados de redes sociais, onde a esquerda está no poder, e vamos criar leis nesses mercados. Por quê? Porque as empresas de tecnologias, como elas não conseguem criar regras diferentes, né, que chama de geofencing, né, geocerca, não conseguem criar geocercas em todas as jurisdições, elas fazem uma regra geral. E aí falam assim, olha, vou colocar nos meus termos de serviço que todo mundo vai ser mais ou menos censurado. Vou criar um algoritmo que vai censurar discurso político de direita no mundo inteiro, porque é mais fácil. E é isso que eles estão dizendo aqui, que com isso você acaba tendo cidadãos americanos atingidos não só em países e ditaduras como o Brasil, ou a Europa, como que está caminhando nessa direção também, e você acaba tendo americanos atingidos, como foi o meu caso, como o caso Constantino e outros, mas você também tem o efeito dessas empresas acabarem criando empecilhos dentro dos Estados Unidos para atender essas demandas. O que eles dizem, então? Censurar americanos para cumprir leis, exigências ou expectativas de exigência de uma potência estrangeira também pode violar a seção 5. Os consumidores americanos não esperam, de forma razoável, ser censurados para apaziguar um poder estrangeiro e podem ser induzidos em erro por tais ações. Da mesma forma que ocorre com medidas de segurança enfraquecidas, os consumidores podem ser ainda enganados caso as empresas não informem de maneira clara e proeminente que determinadas políticas de censura foram adotadas em razão das ações de um governo estrangeiro, já que os consumidores podem não desejar utilizar um serviço que os expõe a censuras de potências estrangeiras. Isso é muito direcionado ao Brasil do Alexandre de Moraes. É uma surpresa enorme, quase que uma surpresa enorme, que a imprensa brasileira não tenha relatado isso com o nível de profundidade que precisa ter. Atenção, Hugo Mota, atenção, Congresso Nacional. O governo americano está emitindo um alerta violento aqui. Vocês que querem aprovar sob urgência projetos de lei de censura e restrição às redes sociais, entendam, isso é uma declaração de guerra comercial aos Estados Unidos. Continua a carta. Além disso, pode constituir uma prática desleal de submeter os consumidores americanos à censura de um poder estrangeiro mediante a aplicação de requisitos legais, exigência ou expectativas de exigência de uma jurisdição estrangeira a consumidores que se encontram fora dessa jurisdição. Tudo que descreveu Andrew Ferguson
é aplicado diretamente ao Brasil. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.